Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos voltando para gravar mais um vídeo para continuar o nosso tema, a grande tribulação. Talvez você pergunte assim, mas será que o pastor Jaime não sabe falar outra coisa a não ser a grande tribulação? Sim, irmão. Eu sei falar outra coisa, além da grande tribulação. Só que a visão do pastor Jaime é a visão de muitos pastores e de muitos teólogos, né? De que está claro, está mais do que claro que a vinda de Cristo está próxima. E a grande tribulação, que está sendo muito falada, nem só pelo pastor Jair, mas se você entrar na internet, nas redes sociais, é o que você vê as redes sociais bradando, são mensagens referentes à grande tribulação. Isso não é à toa, irmão. Não é à toa porque eu me lembro que até 6 meses atrás você quase não via falar sobre a grande tribulação. E eu até questionei. E eu dizia, por que os pregadores não pregam a grande tribulação? Apocalipse, por exemplo, as profecias. E daí eu comecei a estudar. A respeito das profecias, que eu não tinha ainda feito um estudo assim profundo, minucioso sobre as profecias, Apocalipse, né? E eu comecei a estudar. E então eu comecei a ter uma visão de o quanto a grande tribulação está próximo. E por isso me despertou também para pregar esse assunto, a grande tribulação. E eu até saí fora de sequência. Eu pulei alguns outros eventos que vão acontecer no fim dos tempos, né? Eu poderia ter começado com a ressurreição dos justos, dos crentes em Cristo Jesus. Inclusive eu tenho um mapa. Eu tenho aqui um mapa. Deixa eu ver se eu acho esse mapa aqui para eu mostrar. Ele tá cá no finalzinho. Se eu bulir aqui, eu vou aqui, ó. Ele tá cá no finalzinho aqui, ó. Ó ele aqui, ó. Ó. Eu poderia estar seguindo esse mapa, né? Porque ele começa falando da ressurreição dos santos aqui em cima. Porque os santos que morreram, eles estão aqui no paraíso. Tá vendo? E Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, Paulo fala aqui da ressurreição dos santos, do que morreram em Cristo. Tá? Ele diz que os santos serão ressuscitados. Eles não serão ressuscitados, mas com aquele corpo que eles tinham, aqueles corpos que eles tinham. Mas eles receberão aqui corpos novos, corpos incorruptíveis, corpos semelhantes ao de Cristo e dos anjos. Eles recebem. E então eles ressuscitam primeiro com esses corpos novos. Depois nós que estivermos vivos, se eu estiver vivo, né? Eu estarei incluído entre os que estão vivos. Aqui Coríntios 15, 51, 52, tá vendo? 1 Tessalonicenses 4, 14 a 16. Paulo falando aqui de nós que seremos transformados também. E subiremos a encontrar com o Senhor nos ares, juntamente com os que ressuscitaram. Olha os que ressuscitaram aqui em cima, estão hoje no paraíso, tá vendo? Nós estamos aqui na terra. Então eles ressuscitam primeiro e nós subiremos, encontraremos ele, né? E juntos, tanto ressuscitados como
os vivos da época, ele encontra o Senhor nos ares, no céu. Tá vendo? Ele encontra no céu. Aí haverá um tribunal de Cristo, onde nós vamos prestar conta das nossas obras, ou seja, as nossas obras irão ser avaliadas, porque todas as nossas obras, irmãos, tanto certa como errada, tanto do bem como do mal, tá certo? Elas vão ser avaliadas por Cristo, está tudo registrado lá. O dia que você fez uma oração, o dia que você saiu em busca de alguém para falar de Jesus Cristo, às vezes que você se preocupou com um drogado, com uma pessoa, né, que está escravizada pelo pecado, pelo mal, pelos vícios, pela criminalidade. Às vezes que você se preocupou com aquelas mães de pessoas drogadas e que elas não dormem, coitada. Elas, né, já vivem, né, no subconsciente dela como que uma tragédia pode acontecer qualquer hora, porque coração de mãe você sabe como é que é, né? E quantas mães tem aí, amanhecido o dia preocupado, aonde está seu filho, onde está sua filha, o que pode acontecer quando você que é crente, você não está preocupado, porque Deus promete aos justos, porque quando a gente fala justo, irmão, a gente está falando daqueles que estão justificados por Cristo. Não é justo de justiça própria que nós temos, já chegamos à condição de justos. Não, não chegamos à condição de justos ainda, mas estamos justificados pela morte de Cristo, pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado por nós termos recebido Jesus como Senhor e Salvador, que esse é o plano de Deus, que todo ser humano aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e seja justificado pelo sangue de Jesus. É que nós não podemos nos justificar diante da lei de Deus, que é muito santa, né? que é muito exigente. Então nós não podíamos cumprir as exigências de Deus. Deus enviou seu Filho para cumprir as suas exigências. Ele sim cumpriu a lei de Deus. E nós aceitamos ele para que nós cumprimos nele. Então somos justificados na pessoa de Jesus. Então, o que vai acontecer quando Jesus vir buscar a sua igreja, tocar a trombeta? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, já com corpo novo. E nós seremos transformados num corpo incorruptível. E subiremos, tanto nós como os ressuscitados, a encontrar o Senhor nos ares. Está aqui, você pode ler aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4, 14 a 16. Encontrar o Senhor nos ares, tá? E aí estaremos sempre, para sempre com o Senhor. E aí, imediatamente haverá um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Não é esse evento que eu estou pregando. Eu estou dando só uma, né, eu já estou cá na grande tribulação, né? Porque primeiro haverá o Tribunal de Cristo, depois haverá as bodas do Cordeiro, e as bodas do Cordeiro é o casamento, né? A união mística, a cerimônia de casamento com Cristo e a sua igreja, né? Já no céu, abaixo do céu de Deus, porque nós temos o primeiro céu que é as nuvens aí, nós temos o segundo céu e temos o terceiro céu, que é o céu de Deus. Então acontecerá o casamento, né? Aí depois tem uma série de eventos, depois que subirmos a encontrar. E aqui embaixo está a grande tribulação aqui. Eu tô pregando sobre isso aqui. Por quê, pastor? Que você pulou tudo. Pulei a ressurreição, pulei o encontro de Cristo, da igreja com Cristo nos ares, né? Pulei o tribunal de Cristo, pulei a bodas do Cordeiro.
E estou na grande tribulação por quê? Porque, meu irmão, quem estuda escatologia, como eu estudo, eu sou muito novo de. Eu sou um estudante muito novo de escatologia, né? Mas Deus já me deu uma certa visão do quanto está perto de acontecer essa grande tribulação. Porque a gente não estuda só a escatologia, a gente estuda também a geopolítica. A gente estuda a geopolítica. Então a gente passa a conhecer a política do mundo. A gente não fica restrito a essa política nacional, a política que termina em Brasília. Não, nós vamos além, sabe? E outra coisa que eu vou dizer para você, quando você passa a estudar a geopolítica, você perde até aquele fanatismo da política nacional, da política do seu país. Aí você deixa de xingar governo, você deixa de xingar parlamentar, você passa a ter uma compreensão maior, certo? Porque você voou mais alto, você está na geopolítica, né? O seu voo não é aquele voo baixo que termina lá em Brasília, não, meu irmão. Você vai para a política do mundo. Aí você sabe por que as coisas acontecem, né? Existe por detrás uma ONU ditando as coisas, ditando o que tem que acontecer na saúde. Ela tem lá o departamento de saúde ditando, ela tem lá o departamento de educação ditando, ela tem lá tudo, sabe? Você passa a conhecer essa ONU. E aí você passa a ter uma visão. A escatologia te dá uma visão de que era bom que todos os crentes estudassem escatologia. Não tem mistério não, meu irmão. Eu pensava que eu nunca ia entender alguma coisa de escatologia. Só o nome é complicado, né? Só o nome é complicado. Eu me lembro que uma vez uma pastora em Porto Seguro falou assim para mim: ô pastor, me dá uma dica aí como é que eu estudo escatologia. Aí eu botei escatologia. Ah, minha pastora, escatologia é complicado. Mas na verdade eu não sabia nem o que era que ela estava falando. Ainda bem que ela disse: ó, eu estou lhe falando escatologia, mas eu não sei nem o que é escatologia. Ainda bem que ela era mais humilde do que eu. Porque eu não sabia e fiquei quieto. E ela abriu o jogo. Eu estou lhe dizendo que falando sobre escatologia, seu pastor, e eu não sei nem o que é escatologia. Pelo amor de Deus, desculpa para mim. E me deu uma dica. Aí eu fui, né, me aprofundar em o que é escatologia. Descobri o que é escatologia. Aí descobri também a vantagem que tem estudar escatologia. Passei a estudar, tomei gosto mesmo, me apaixonei. Eu tenho 6 meses que eu só estudo e só prego escatologia, tá? Porque é uma coisa gostosa, uma coisa maravilhosa. Você passa a ter conhecimento, você passa a ter mais capacidade de interpretar a Bíblia. E nós temos que conhecer a Bíblia na estrutura dela mesmo, da própria Bíblia. Senão a gente fica por aí falando um bocado de coisa. Eu descobri tanta coisa que eu falava que a interpretação não era aquela, tá? E eu tenho vários aqui, vou até botar no canal aí, muitas coisas que os pregadores pregam e aí eles lá na frente, eles falam e sustentam que é isso mesmo. E eu vou mostrar para vocês quantas interpretações erradas está rolando nos púlpitos da igreja, entendeu? Por falta de saber, de ter a ciência, a arte da hermenêutica, né? Que é uma disciplina no estudo bíblico, no estudo teológico, que dá capacidade, capacita para interpretar a Bíblia, as Escrituras, tá certo? Então é isso, eu pulei tudo para falar. Eu saí do mapa, eu estou aqui com o mapa escatológico, aqui, ó. Tudo que tem nesse mapa aqui é a minha linha de pensamento teológica. Minha linha de pensamento é essa aqui, ó. Tá? Tem gente que pensa diferente. Tem gente que não acredita no arrebatamento, teólogos, grandes teólogos,
Não acredito no arrebatamento? Eu acredito, que Paulo deixou bem claro. É só você ler 1 Tessalonicenses 4,16. Está lá a palavra escatologia, literalmente. Ou escatologia não. A palavra arrebatamento. No literal. Não tem nenhum simbolismo. Ele não falou por través de parábola. Não, ele falou literalmente, está lá. Arrebatamento. E eu creio. Então a minha linha é essa aqui, ó. Arrebatamento para mim e para muitos, para a maioria, acontece antes da grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada. E lá para frente, nos vídeos, vocês vão ver por que a igreja, eu vou provar por que a igreja vai ser arrebatada. Mas, meu irmão, é muita prova, tem muito fundamento. Por que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Lá na frente a gente vai ver, vai explicar isso aí, tá? Então tá aqui o nosso mapa escatológico, né? Eu sonhava em adquirir um mapa desse, adquiri, né? A parte gráfica eu fiz aqui com um menino daqui de Tapitanga mesmo, um rapazinho que está crescendo, né? Cresceu o seu serviço lá de internet, essas coisas. Está crescendo e a parte gráfica eu fiz aqui mesmo. E então eu tô focado na grande tribulação. E vou dizer a razão por que eu tô focado na grande tribulação. Olha aqui. Aqui nós temos a profecia das 70 semanas de Daniel. Eu já tá aí em 2 vídeos. Esse é o terceiro vídeo que eu tô gravando. É o terceiro, meu Deus, é o terceiro vídeo a respeito da grande tribulação. Porque eu tenho mais um. Antes eu tenho um que é eu fazendo a abertura do canal, apresentando o canal, né? E a disciplina, a primeira disciplina que eu estou colocando no canal, que é a disciplina de escatologia. Mas é tanta coisa, meu irmão. Até eu começar a encaixar outra disciplina aí, eu vou ter outras disciplinas da teologia bíblica, né? Como eu já estou perseguindo como é que dá o nome, meu Deus? Me esqueci o nome agora. É até bom não lembrar, porque senão eu vou embolar, né? Eu nem bem me aperfeiçoei na escatologia. Se eu for trazer agora outra disciplina, eu vou terminar me enrolando. Não quero. Eu estou focado só aqui. Então, na profecia das 70 semanas de Daniel, que são semanas de anos, né? A gente vê aqui a ordem do povo de israelita sair de lá da Babilônia e voltar a Jerusalém. E depois dessa ordem, com 7 anos, Jerusalém foi restaurada. E o povo de Israel passou a habitar em Jerusalém novamente. Mas o profeta Daniel, o anjo falando para ele, tá? Daniel 9, aqui está 24, mas eu começo do 21. Parece que é do 21 que eu começo a falar. Até o 27. Então o anjo aparece a Daniel. Parece que no versículo 24. No 24 aparece o anjo, né? Daniel está fazendo sua oração. Desde lá do capítulo 1, ele está orando. E ele está pedindo a Deus uma visão da situação de Israel. Como iria ficar a situação de Israel? Agora escravizada, uma nação que tinha promessa de Deus, né? De nação livre, nação que nem trabalhava para os outros. Israel é uma nação que ela tem sua própria terra, ela planta e ela colhe. E Deus ensinou tanta a tecnologia para Israel, que Israel hoje é a maior potência do mundo. Potência econômica, né? Diz que no mundo ninguém tem renda como Israel tem. Eu acho que só lá o cara do Twitter lá que diz que é bilionário, não sabe o que fazer com dinheiro, né? Mas eu acho que fora daquele cara ali, parece que Israel é a nação que mais tem
tem milionários. E então Daniel disse que depois de 7 anos, que Israel fosse restaurado, aí teria mais 62 anos. 62, que no final desses 62 o Messias seria tirado da terra. Né? O Messias seria tirado da terra, se cumpria. Esse 62 se cumpriu no fim da missão de Jesus. Quando Jesus morreu, foi tirado da terra. Então formou 7 mais 62, 69 anos. Daniel disse que seria 3 períodos, né? Essa profecia se cumpriria em 3 períodos. Então, se um período de 7 anos aconteceu a restauração de Jerusalém, mais 62 aconteceu a retirada de Cristo na terra, do Messias, que veio e foi retirado dentro desses 62 anos, né? E formou 69, então falta 7 anos se cumprir. Ele vai cumprir aqui, ó, na grande tribulação. 3 anos e meio, a primeira fase da grande tribulação, e mais 3 anos e meio, a segunda fase da grande tribulação. Aqui é uma era da igreja. Aconteceu a destruição do templo aqui, ó, que entrou lá o general Tito, filho do general Vespasiano, e destruiu o templo com seu exército. E aí entrou aqui a era da igreja. A era da igreja é por tempo indeterminado. Eu explico isso em quase todos os vídeos. Porque, irmão, eu quero deixar bem entendido. Eu corri atrás dessas figuras aqui, esses desenhos, para deixar bem entendido. Nós estamos vivendo aqui a era da igreja. É indeterminado o tempo da igreja. Mas Jesus disse que haverá um tempo, um fim, né? Quando que haverá esse fim? Ele não marcou data. Mas ele disse que quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo, eu poderia até dizer em todo mundo, né? Jesus disse a todo mundo. Eu vou dizer em todo o mundo. Então, meus irmãos, com o avanço da tecnologia, das redes sociais, da internet, nós podemos dizer que esse evangelho já está bem avançado a pregação dele, né? Além dos sinais que a gente está vendo acontecendo, sinais que Jesus deixou, nós estamos vivendo também sinais inéditos acontecendo nos nossos dias, certo? E então nos dá uma visão de que esse tempo de cumprimento da igreja não está para findar, não. Não demora a findar, não, melhor. Não demora a findar. Quando o evangelho entrar em todas as nações, e está entrando. Eu tenho falado, olha, com o celular, falta pouca coisa para o evangelho quebrar todas as fronteiras e entrar em todas as nações. Porque onde os países são fechados, que não pode entrar por meio de pregadores visível, né, físico, vai entrar por meio das redes sociais, tá bom? E aí, findando o tempo da igreja, meu irmão, diz que a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar, os que morreram em Cristo vão ressuscitar, depois que estiverem vivos, serão arrebatados juntamente com os ressuscitados e subirão a encontrar o Senhor nos ares. E aí só resta para quem ficou aqui, ó, a grande tribulação. Então, o que Deus tem falado no meu coração é para bradar isso aqui, ó, falar para a igreja. Eu botei um canal, não estou com vaidade de YouTube, não. Dizem que o YouTube só dá dinheiro a partir de 200 milhões. Tá ruim para mim, né? Ou não, 200 mil melhor. Isso só dá dinheiro a partir de 200 mil.
Então o evangelho atingir 200 mil é uma raridade, né? Porque se eu botasse aqui umas palhaçadas, fizesse umas caretas aqui, se eu fizesse aqui umas caretas, eu desse uns pulos, umas cabiolas, né? E fizesse umas palhaçadas, aquela coisa toda, pegasse alguém, rodasse, jogasse pra lá e metesse a mão na cara de alguém, eu poderia chegar a 200 mil até ligeiro, mas falando do evangelho, quem disse que o povo gosta de coisa boa, irmão? Quem disse que o povo gosta de coisa que salva? Não gosta. Ontem eu estava dando estudo para 2 novas decididas que aceitou Jesus domingo, na evangelização que fiz com o pastor Ruminig. Eu estava dando estudo, acredita, chegou gente para visitar, sabe o que aconteceu? Ficou lá, chegou na porta, quando me viu, eu falando do evangelho, voltou como que excomungasse. Como que tivesse visto o diabo. Entendeu? Voltou. Voltou da porta. Depois, voltou de novo, eu ainda estava lá. E a propósito, eu castiguei mesmo. E aí eu estava lá, sabe o que aconteceu? Sentou lá fora na rua, no meio-fio. Mas não entrou. Quer dizer, o povo não quer coisa boa. O povo não quer coisa boa. Fica logo com medo de atacar os vícios dele, os defeitos. Eu não prego evangelho dessa maneira. Eu prego evangelho respeitando o livre-arbítrio das pessoas, como Jesus pregou, né? Jesus pregou assim, né? Respeitando o livre-arbítrio, né? E esperando uma oportunidade para que ele possa libertar as pessoas, sem forçar. Ele disse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas Jesus não empurra a porta, não força a porta, nem de você, cristão, nem sua, servo de Deus. Ele não força a porta. Ele está falando exatamente para uma igreja, que é a igreja de Laodiceia, aquela igreja que Jesus repreendeu duramente, né? E que eu creio que é a igreja que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo. Jesus bater na porta, falando e falando, a palavra bradando, levantando pregador de toda forma, botando a igreja dentro da casa dos crentes, e os crentes estão aí, muitos sem abrir a porta. Coitado desses quando a igreja for tirada da terra, viu, meu irmão? Pode ser salvo, pastor Jaime? Pode. Pode ser salvo, sim. Depois, quando a igreja subir, que Cristo está lá, permitir que o anticristo instale o seu império, ainda pode ter muita gente salva. É só resistir ao anticristo, morrer, né? Não negar Jesus. Porque ele vai botar na parede. Ele vai dizer: ou tu nega Jesus e recebe aqui o meu sinal para que tu possa viver no mundo, tu possa ter os direitos do mundo, ter poder de transação, né? Transação comercial e outros serviços sociais, porque quem manda no mundo agora é ele. E então, ou então você morre e vai atrás de seu Jesus. Aí os crentes vão morrer, vai dar vida. Por que vai dar vida? Porque, meu irmão, não creu plenamente, porque tem gente que crê parcialmente, né? Mas não creu, não entregou sua vida totalmente para Jesus. Até diz que entregou sua vida para Jesus, mas aparece lá na igreja para cultuar de século em século. Tem gente que ama Jesus, tem gente que ama Jesus, até sacrifica para Jesus, mas não consegue amar a igreja, não tem comunhão com os irmãos. Amados, eu vou jogar esse vídeo para o YouTube, porque se passar de 30 minutos aqui, já está em 29, passar de 30, ele cai. Mas eu volto já, continuando aqui o nosso estudo escatológico com o tema de a grande tribulação, tá bom? Aleluia. Daqui a pouco eu estarei gravando outro. Já vou jogar isso para o YouTube. Daqui a pouquinho você já está tendo ele disponível. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Volto já.